Bem-vindos ao Sentido Único. Eduardo Teixeira, economista e deputado na Assembleia da República, apresenta-se como candidato à Câmara de Viana do Castelo pelo Chega. Natural de Viana do Castelo, casado com 2 filhos, é licenciado em Economia com diversas especializações em Finanças e Gestão e possui uma vasta experiência no sector bancário. Eduardo Teixeira, bem-vindo. Estive a analisar, confesso, algumas entrevistas que deu no último ano e todas conseguem irritá-lo quando se fala dos 30 anos como militante do PSD. Numa delas disse que continua a defender a social-democracia, numa entrevista ao Porto Canal. Ainda é um social-democrata, candidato à Câmara de Viana do Castelo pelo Chega? Antes de mais, boa noite. Eu queria cumprimentar o Nuno, cumprimentar a equipa. É um gosto estar aqui convosco. Não me irrita nada, faz parte da história da minha vida. Eu costumo dizer que todos nós damos de nós em prol da causa pública aqueles que acham que estão cá enquanto a política for uma atividade nobre. E foi isso sempre que me moveu, porque o pior dia da minha vida foi quando, depois de ser presidente da distrital do PSD, uma atividade profissional muito intensa em 5 distritos do país, dar por mim a pensar que no dia que fui eleito deputado já não conseguia dizer mais que não, e não foi ao contrário do que as pessoas pensam, que vão ganhar mais dinheiro, que vão ter mais regalias. Sim, é serviço público, não é? Já não há reformas douradas, e ainda bem que não há, e algumas pessoas vão para a política a perder dinheiro. E eu, no ano de 2011, quando aceitei o desafio de Pedro Passos Coelho, foi, se calhar, um dos exemplos nesse sentido. Tinha uma atividade profissional intensa, ligada ao setor empresarial da banca, depois uma carreira profissional que começou bem de baixo, como estagiário, e em poucos anos não cresci de forma em que herdei carteiras, nem negócios, nem nada. Gostava de apostar em projetos e que esta parte gira da banca, cada vez com menos autonomia, decisão, mas eu tinha na altura um grande poder de decisão, e portanto em 2011 foi um ano difícil, porque olha, tive que alugar casa em Lisboa, tive que, para os 5 dias passo lá por semana, tive que comprar carro que não tinha para uso pessoal, tive que ter uma maior distância, infelizmente, da minha família em parte do tempo, e tinha na época um filho com 1 ano e outro com 9 anos, mas digo-lhe que valeu a pena, porque o meu cartão de visitas, eu não gosto de falar de mim, mas se hoje o pórtico do Neiva não existe, e este pórtico aqui em Esposenda, se eu conseguisse chegar cá hoje, sem pagar um único cêntimo, foi muito do meu empenho, da minha determinação, da minha força para combater, quer se fosse na posição, quer fosse na oposição. E na posição tomamos medidas muito importantes. Aliás, falou há bocado Pedro Passos Coelho, por exemplo, se não se paga pórticos entre Viana e Cerveira, ou não se paga pórticos entre Viana e Ponte Lima, eles estavam instalados. Fui um dos que consegui travar aquele ímpeto. E a política, entre muitos outros exemplos que lhe podia dar, só faz sentido quando é vocacionado para as pessoas. Nós temos uma missão e ninguém muda o mundo sozinho. Temos é conseguir que os outros acreditem em nós. E fico contente que o Norte, por exemplo, falando do Chega, não é nenhum calcanhar daqueles, o Chega tem crescido imenso. Mas no distrito de Viana do Castelo fui, por exemplo, o único distrito do Norte em que o Chega acompanhou a tendência nacional e ficou em 2º lugar. E quando eu lembro-me que quando fui pela primeira vez candidato pelo Chega, o Chega marcou, tinha um dos piores resultados da região Norte, mas conseguiu eleger um deputado, e fui eleito, conseguiu reeleger um deputado, conseguiu ultrapassar o PS no Alto Minho. Já vamos falar e o Nuno conhece muito bem a realidade do Alto Minho. O Alto Minho tem 6 câmaras socialistas em 10. E ultrapassar um partido com esse peso
E com o protagonista que estava a votos contra, e que me opunha, que era engenheiro José Maria Costa, que não foi eleito, foi de facto um grande resultado e significa que foi aquilo que muito me move, não a pessoa ter sido eleito ou não eleito, mas sim as políticas socialistas serem derrotadas pelos próprios vienenses que o meteram em terceiro lugar, e foi o único distrito do norte do país, onde também se incluía Aveiro e Guarda, que isso aconteceu. Você foi inteligente, do que a volta, começámos nos 30 anos como militante do PSD e fomos parar esse bom resultado. Não há problema nenhum em falar nisso com balanço. Até a mim custa-me sempre estarmos a falar nisto, e depois nunca se tem tempo para as grandes ideias, que eu tive no PST muitos anos, mas como ativo, tipo, muito poucos anos, porque fui eleito em 2011 e deixei a militância ativa em final de 23, ou seja, 12 anos. Portanto, dentro destes 30 anos que fala, eu não tive grande papel ativo, porque estive a trabalhar. Eu trabalhei e trabalho. Sim, e a política, e, portanto, para mim a política é um complemento. Sim. E acho que nós temos que ter a noção de que só estamos cá, não somos de cá. E portanto temos a nossa vida. Eu dou esse exemplo, se foi 30 anos, nem metade desses 30 anos eu não tive no carreirismo da JST, eu não tive no carreirismo. Sim, e a política, independentemente do partido político, acaba por ser uma missão também pública, não é? Tive convites para integrar, e tive logo a seguir para sair, porque precisamente eu nunca fui um yes man, nem nunca concordei com todas as questões que me colocavam. Sabe porquê? Porque o que me fez sair do PST foi aquilo que eu acho que estava certo, e o tempo tem-me dado razão. Eu achava que o PST não podia, naquele momento, de uma eleição que vinha de um governo socialista que estava a cair aos pedaços, para conseguir ganhar com maioria, teria que não pôr linhas vermelhas à direita. E cada vez estou mais certo disso. Quer o PST com o Chega, e portanto a direita teve maioria em 2024, e agora também em 2025, nesta eleição, até reforçou, porque o Chega cresceu 20% dos mandatos. Sim, 6 mil para 32 mil votos. Cresceu 20% dos mandatos. Na minha região, no meu Alto Minho, também cresceu 25%. Mas na minha terra, Viana do Castelo, o Chega cresceu quase 30%. E repare, quando olhamos para o Alto Minho, para Viana do Castelo, e se percebe que Viana do Castelo, o Chega tem quase 13 mil votos e ultrapassou, ficou ali a par e passo com o Partido Socialista, que tem um peso histórico de 30 anos de enormes compadrios. Nós percebemos que Viana do Castelo merece mais e melhor. Viana do Castelo tem adormecido no tempo. É uma terra fantástica, de gente fantástica, de condições naturais únicas. Temos mar, temos montanha, temos rio, e os 100 milhões de euros de orçamento camarário, que é um montante muito elevado, é gasto em desperdício, é gasto em avanças, é gasto em preços inflacionados. Agora a Câmara chegou à falência até para investir 200 mil euros, imagina, investir 200 mil euros, ter que pedir dinheiro emprestado ao banco. Mas já lá vamos. Deixa começar, porque também é o presidente da distrital do Chega, e eu queria lhe perguntar... Não, ainda não sou. Tenho funções de coordenação autárquica distrital. Sim, mas basicamente é quem coordena no distrito do Chega. E dou o meu contributo sempre. Tenho vários cargos nacionais. Aliás, o Nuno disse que é muito relevante, e que estou em nome do Parlamento e em nome do povo português. Presido a delegação portuguesa dos países e da União para o Mediterrâneo. Sim. E dentro desses há uma comissão que é presidida por um português, que sou eu, e que tem tido várias reuniões internacionais, e que é algo que não é para nenhum ego, mas que se tem construído, e que Portugal tem essa oportunidade de ter um português a presidir uma comissão
que engloba tantos países do Norte de África, do Sul da Europa e do países asiáticos. Bem sei que os socialistas e agora outros setores de centro-direita não dão tanto valor, mas o Chega conseguiu manter esses cargos e eu tenho muito orgulho em também dar esse contributo, mas dou o contributo mais forte nas comissões que faço parte, ativamente, coordeno a Comissão de Orçamento e Finanças e de Administração Pública, que é tão só uma das duas maiores comissões e mais importantes da Assembleia da República, e faço com muito gosto todo o trabalho que é importante ter para que se consiga dar melhor qualidade de vida e poder de para os cidadãos. Há bocado falou do distrito e eu ia lhe perguntar isso mesmo, como é que estão as candidaturas no distrito? Olha, hoje eu vim de acompanhar as 10 candidaturas, nós lançamos as 10 candidaturas, eu lembro que me diziam que era impossível o Chega ter 10 candidatos no distrito, em todos os concelhos, conseguiu, depois disse, mas eles não vão até ao fim e não serão todos candidatos. Pois bem, trago-lhe aqui uma boa novidade, o Chega tem candidatos já entregues listas em todos os concelhos do Alto Minho. Essa também é uma vontade para a Câmara e a Assembleia, não é? Do líder André Ventura, que quer também ter candidaturas no país todo, mas nós já fechamos há algum tempo essas apostas, já estão no terreno, têm feito o seu trabalho e estou certo que terão frutos. O que é que será um bom resultado para o Chega no distrito? Nestas autárquicas, claro. Um bom resultado para o Chega no distrito será, inequivocamente, o Chega tem um único autarca eleito no distrito, um deputado municipal, não tem mais ninguém, e portanto eu não vou dizer que o objetivo é ter mais mandatos, não. O objetivo é ter muitos mais mandatos, o objetivo é possivelmente poder vir a ganhar uma Câmara Municipal ou 2 ou 3 câmaras municipais, ganhar várias juntas de freguesia. Eu ainda hoje apresentei no Tribunal de Viena 16 listas em que tem gente de muito valor, gente ligada à área da saúde, à área da cultura, à área da economia, à área da educação, à área do setor primário. E tem um eurodeputado em Melgaço candidato, o Pacheco de Amorim, que foi é vice-presidente da Assembleia. Vice-presidente da Assembleia. É verdade. Como é que surgiu? Quem é que sugeriu? Foi o Eduardo Teixeira? Foi o André Ventura? Como é que surgiu esta candidatura? O Diogo Pacheco de Amorim é daquele território. O Diogo Pacheco de Amorim, a família é oriunda de Monção, aliás o avô dele, a AD Cooperativa de Monção tem instalações em Monção e em Melgaço, por causa do Alvarinho. É onde eu tenho muito orgulho ter conseguido, com grande dificuldade, uma votação que ficou histórica no Parlamento, que foi um projeto de resolução que foi aprovado sem votos contra, só com a abstenção de um partido, e que foi escrito pelo meu punho e que foi proposto por mim e em sede da Assembleia da República. Aquela sub-região conseguiu-se manter protegendo o produto, que hoje está alargado a muitos sítios do país, mas com as qualidades da sub-região são únicas, e foi uma das medidas, como olha, as adegas das casas do resto do chão. Então foi algo que também consegui no âmbito da Comissão de Economia, que fazia parte. Está a ver, Nuno? A gente tem memória, tem história, e é triste pensar que às vezes há bons e maus autarcas. Eu interligo com muitos, independentemente dos partidos políticos. Ontem tive a convite do Presidente da Junta de Freguesia da Seara, de Ponte Lima, que vai ser até candidato a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, que me quis homenagear, e eu fui a essa homenagem. Quis-me homenagear pelo trabalho e o grande trabalho que eu, enquanto eleito na Assembleia da República, consegui fazer por Ponte Lima pela Freguesia. Como um autarca do Partido Comunista, me quis, convidou-me e me fez
cidadão de honra da vila onde eu moro, que é Darque. Curiosamente, passados uns anos, o Partido Chega e ganha uma eleição nacional em Darque, é tão só a maior vila do distrito, mas a política tem essas coisas. Há quem não concorde comigo ou quem discorde, isso faz parte, mas a grande parte dos autarcas, grande parte dos dirigentes dos outros partidos e dos partidos vários reconhecem proximidade, reconhecem disponibilidade e reconhecem capacidade. As questões, muitas vezes, como dizia Churchill, quando se altera, é porque é preferível mudar do que mudarem as nossas ideias. Eu tinha razão, e voltando ao que não terminei na época, eu achava que ninguém teria uma maioria absoluta, e ninguém teve, e achava que a direita teria uma maioria absoluta em 2024, e teve. Portanto, e voltou a acontecer em 2025. E nós podemos desperdiçar isso. Temos agora uma oportunidade na questão da lei da imigração, o PS teve de se aproximar muito das ideias do Chega, mais uma razão. Agora, é urgente fazer algo por este país e por Viana, o que é que pretende fazer? E a direita utilizou esse papel. Utilizou o slogan Amar e Salvar Viana, aliás, nota-se nas suas palavras que é um amante de Viana, não é? Qual é que é o seu projeto político para Viana? Amante é uma palavra que pode ter um duplo significado, mas a verdade, o Nuno deu a palavra, é verdade que eu adoro aquela terra. Eu nasci em Viana, sempre vivi em Viana, quase sempre trabalhei em Viana, mesmo quando eu dirigia numa entidade bancária os negócios empresariais em vários distritos do país. A minha base quis que fosse em Viana, a terra onde eu criei os meus filhos, onde eu vivo em família, onde ainda tenho a sorte de ter os meus pais vivos, e é para mim um território fantástico, mas tem inúmeros problemas, passa pelos políticos. Sim, eu queria perguntar quais são os principais problemas do Conselho? É a capital do distrito com menos poder de compra. É mais caro morar em Viana do que morar noutros concelhos até limítrofes, como é o caso até de Ponte Lima. Ponte Lima nos paga IRS, os 5% que é dado aos municípios é isentado da totalidade, como agora praticamente em Lisboa, foi gradual a redução até chegar ao ponto em que está, e portanto nós pagamos 5% mais que todos um cidadão de Lisboa ou um cidadão de muitos concelhos do país. Nós pagamos mais IMI, é a Câmara que mais cobra IMI, por exemplo, no Distrito de Viana do Castelo, do que se paga em Arcos de Valdevez, do que se paga em Ponte Lima, do que se paga, penso também em Barcelos, se não houve mudanças, também tem uma redução maior, e é incompreensível que tenhamos um Estado cobrador, um Estado que encharca os vienenses de impostos, em que os vienenses não veem o resultado de tanta política fiscal agressiva, e é preciso criar outras soluções. E, portanto, quem ama a sua terra tem a obrigação de apresentar um plano para salvar a terra, as pessoas que vivem afogadas em impostos, como eu disse, as pessoas que vivem afogadas em incapacidade de aceder. Já reparou que nós temos 3 competências que há 15 anos os autarcas não tinham? Temos competências na área da saúde, pois bem, temos inúmeros problemas no acesso à saúde em Viana do Castelo. A Câmara tinha que ter um papel mais interventivo na área da saúde. Temos o acesso e a transferência de competências da área social, limitamos a conceder subsídios, limitamos o limite da sua executivo socialista a conceder subsídios às máquinas dos amigos que funcionam em algumas instituições, e nunca se avalia a evolução da instituição. Vou dar um exemplo. Há dias visitei um gatil numa freguesia de Viana do Castelo, que quando foi inaugurada a Câmara dava 5.000 euros por ano de apoio. 5.000 euros. Não é que fosse muito, mas era 5.000 euros. Agora dá 3, passado 3 anos. E eles tinham 20 gatos e agora têm 160 gatos lá instalados. Não é possível. Não é possível.
E, portanto, são estes exemplos. Salvar Viena do estacionamento caríssimo que vive atualmente, Salvar Viena da aposta na construção e na habitação social para pessoas que vivem de subsídios e que não querem trabalhar, Salvar Viena da constante suspensão do PDM só para proteger os amigos. Foi a primeira medida que se tomou na Câmara Municipal em 2021, quando lá cheguei. Foi adiar a revisão em dezembro de 2021 para janeiro de 2026, ou seja, atirar isto para o próximo mandato autárquico. Não é possível. Não é possível. Porque depois, as suspensões que se verificam para os amigos. Mas um cidadão de Castelo Neiva, ou um cidadão de Chafé, ou um cidadão, na parte de Chafé, não amorosa, mas em algumas áreas, tem um índice de construção menor do que tem no centro da cidade e do que tem em Darque, na Ariosa e na Miedela. E faz com que há terrenos que já não são rústicos e que deveriam estar ao serviço das pessoas para a habitação. Vou dar um exemplo. A aprovação da lei dos solos na Assembleia da República, critique-se ou não, tem que se adequar a lei dos solos ao novo PDM que tem revisão. E nada foi feito. Para quê? Para que se saiba quais são os terrenos que, já não sendo agrícolas, podem passar para o domínio da construção, podem criar fixação e atrair pessoas para ver no castelo. E fixar, e evitar que as pessoas saiam, porque não há dinheiro para pagar tantos impostos. Se eu digo que nós pagamos impostos tudo no máximo, é algo que cria dificuldade aos cidadãos. Um dia, numa reunião de Câmara, disse ao Presidente de Câmara que se o cidadão fosse pagar o IMI, estes 5% de IRS e a derrama e as taxas municipais à tesouraria municipal, e ele já punha isto tudo no máximo. O problema é que o Estado cobra e ele tenta lavar sempre as mãos e portanto, Viena merece mais verdade, Viena merece mais atividade, mais proatividade, mais resiliência também e, portanto, merece melhor. Diga-me, caso seja Presidente de Câmara, quase que é o seu objetivo, vencer a Câmara, quais são as medidas então que tem para resolver questões como a habitação, como a mobilidade, a empregabilidade, até porque há dados que, por exemplo, Viana tem um potencial industrial tecnológico enorme, mas continua a perder jovens para Braga, para Porto, para Lisboa. O que é que pretende mudar? Quais são os eixos principais que quer mexer e quais são essas propostas? Olha, antes de mais, a primeira medida que queria tomar na Câmara Municipal foi aquela que já me foi negada, que é perceber qual é a real situação financeira da Câmara Municipal. A capacidade de endividamento já está em pouco mais de 4 milhões de euros, há processos que estão... olha, o Fil Viana, a decisão judicial não é demolir, é reverter a concessão para a Câmara Municipal, porque foi mal concessionado na época. Está em curso. O Tribunal Administrativo Fiscal de Braga decretou que se deveria entregar à Câmara Municipal novamente o terreno. Isto lá é um hotel. E eu, por exemplo, fico espantado quando ficou agendado um ponto, porque eles querem vender a empresa, as cotas da empresa. O terreno é nosso. Então, porquê que a empresa há de ganhar dinheiro e os vienenses não vão ganhar nenhum? Se for o mesmo na Praia Norte, naqueles pavilhões que existem lá, se for o mesmo na venda de habitação, que deixa de ser a preços controlados, porque as pessoas que vão para lá são aquelas que têm capacidade financeira. E são aquelas que depois têm vantagens brutais que o cidadão não tem. Porque se a cidade toda fosse Aru, se na Miedela fosse uma Aru, podiam ter acesso à questão da dispensa do IMI. Mas, na verdade, isso não acontece, só acontece, por exemplo, no Parque da Cidade. Não é possível. Um terreno que é comprado a baixo custo, abaixo do custo de compra, beneficia de algumas benesses que outras áreas não beneficiam. Vou dar um exemplo. Não pude votar contra, aliás, fui o único vereador que não votou a favor da proposta. Abrimos um concurso internacional para tratar de alguns galvados
na cidade de Viana do Castelo. Abriu-se para que se criasse uma possibilidade de aplicar esta transferência de competências da Lei 75 de 2013 na parte da limpeza, e o que tem acontecido é não só o despesismo. Viana do Castelo tem um horto e tem lá cerca de 100 funcionários, que faz bem a sua missão, mas para tratar dos relevados da cidade e do parque da cidade, abre-se um concurso de 1.027.000 euros em 2 anos, ou seja, são mais de 500.000 euros por ano, são cerca de 40.000 euros mês. Ou seja, deduz que vai fazer uma auditoria financeira quando entrar na Câmara. Claramente, a situação da Câmara é uma situação muito complicada. Promoverei a questão da descentralização de vários serviços camarários para as freguesias. Uma pessoa que mora em Linhês, ou que mora em Perro, ou que mora em Amonde, que faz 25 km para chegar à cidade, ou fez a sua tela, muitas vezes para entregar um papel, para entregar um ponto de vista, para entregar algo que seja importante. Mas tem que ir à Câmara. Não pode deixar ficar em alguns espaços que existem à volta da cidade de Viana do Castelo, nas freguesias, onde o índice populacional mais elevado, como é o caso de Arque, como é o caso de Lanhês, que até é um centro de várias freguesias, como é o caso de Castelneiva e da Nida Aspas, como é o caso de algumas freguesias que poderiam ter uma discriminação positiva em relação aos serviços, e não tem quase nenhum serviço nenhum. Diga uma coisa, qual falou de 100 milhões de euros de obras previstas em Viana? Orçamento. De orçamento para Viana, o que é que pretende? Pretende rever isso, alterar algumas, abolir outras? As opções do PRR devem ser outras, é claro. Eu também coordenei na Assembleia da República os fundos comunitários e o PRR e o PT 2030. E a opção de Viana não pode ser para, muito bem, as igrejas são importantes, muito bem, os aldares são importantes, não pode ser para fazer intervenções em património que é da igreja. Não pode fazer, promover várias iniciativas que não visem a devolução de poder de compra aos cidadãos. Nós somos uma cidade litoral, nós somos um concelho à beira-mar plantado, somos o concelho ribeirinho nas suas margens e somos um concelho de montanhas. E temos tantas potencialidades, mas depois não conseguimos tirar nunca proveito. Umas porque o vigente do poder não quer dar nada a quem teve até agora no poder e criar outras soluções. Viana merece mais e melhor, e merece mais ambição e merece uma outra liderança. Isso eu não tenho dúvidas. Estamos aqui um pouco avançados no tempo já. O que será um bom resultado do Chega em Viana do Castelo, no Conselho? Um excelente resultado do Chega era ganhar. Partindo deste princípio que nós fizemos o método e, portanto, como nós empatamos com o PS, uma defesa de 20 votos, dava quase 3-3-3 em mandatos. É muito difícil quebrar com estes 30 anos de complicidade entre as pessoas e o Partido Socialista. Há dias visitei um executivo municipal que me disse o que faz a gente votar no Presidente de Câmara é saber se é apoiado quando tem que ser apoiado. Nós temos a noção que o dinheiro que existe é para criar desenvolvimento, é para não pôr dinheiro em cima dos problemas e para corrigir desigualdades. E é tudo isso aquilo que não está a acontecer. Eduardo Teixeira, obrigado pela presença aqui no E24 e também resta-me desejar boa sorte para este desafio que vem aí, a questão das eleições autárquicas. Só para terminar dizendo que não lhe falei desta questão autárquica, quando nós assumimos o papel de segunda maior força política no nosso território, e até a nossa volta ninguém é segunda, é sinal de que as pessoas querem mudança, é sinal de que as pessoas querem que os 37.000 votos que o Chega teve em Viana do Castelo
de cerca de 65 mil que foram votar, o Chega teve uma votação. Sim. Não, o Conselho. No Conselho? No Conselho, no Distrito votaram mais. O Distrito tem algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é a possibilidade que se tem de ter esta noção. Ninguém muda o mundo sozinho. Não é possível fazer de um espaço fantástico, como eu estou a ver aqui à minha volta, haver pessoas que fazem e outras que destroem. E andamos sempre nisto. Constrói, desfaz. Vem outro Presidente de Câmara, constrói, desfaz. Mas até deixa ficar aquilo lá meio parado para ver se não cria nenhum tipo de problema. O que está em causa para os vienenses nesta eleição é ou votar um tiro escuro, sem saber qual é o alcance, ou votar em políticas do passado, e assumamos do passado, ou votar numa mudança. E eu quero corporizar essa mudança. Vou deduzir que é a sua mensagem que deixa aqui aos vienenses. A vocês que estão aí em casa, resta-me desejar um bom resto de dia e até ao próximo Sentido Único.